Bom dia a todos, muchas gracias por la hora. Nosotros tenemos 30 minutos para a conferência de abertura. Então, pronto, eu vou chamar acá a professor Pedro Rossi, que é professor da Universidade de Campinas, é também o diretor do Departamento de Economia Política, de Economia e Política Econômica da Unicamp. Unicamp é a Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. Também coordenador do site Teoria Brasil Debate, e diretor da Sociedade de Economia Política Brasileira. Pedro vai fazer sua conferência de abertura sobre a conjuntura da situação regional. O tema é risco da conjuntura econômica regional política de austeridade e retrocesso social. Temos 30 minutos, lamentavelmente, para que la tenhamos do máximo de sua palestra, não vamos fazer perguntas. Pronto? Vou falar em português. Peço desculpas pelo meu espanhol, que não é nada apreciável. Queria cumprimentar a todos, deixar um abraço forte a cada um de vocês, dizer que é um prazer enorme estar aqui, e por isso eu tenho que agradecer muito os organizadores, a Latinidade, o Instituto de Justiça Fiscal. É um prazer muito grande, em particular nesse momento que o Brasil vive, a América Latina vive, por supuesto. E aqui eu vou, partindo do título que está posto no programa de vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência, não só a discussão, uma interpretação do que ocorre no Brasil, com ênfase nas questões fiscais, mas também compartilhar um pouco o trabalho que a gente tem feito no sentido da luta social, no sentido do engajamento no debate público, e um debate que vem cada vez mais sendo focado e centrado na questão fiscal do Brasil. As reformas fiscais no Brasil, elas são a porta de entrada do neoliberalismo e da transformação do Estado brasileiro. E mais do que isso, eu vou propor aqui também que a questão fiscal no Brasil, ela explica, em parte, o movimento político por trás do golpe que substituiu o Brasil, e ela explica também essa crise econômica que a gente vive. Então, a minha apresentação ela vai ser delineada por essa questão fiscal, e a partir disso eu vou falar um pouco sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, e sobre as reformas que estão postas no debate público, que eu acho que interessa a todos nós. Então, o título da apresentação: Políticas de Austeridade e Retrocesso Social, reflexões a partir do caso brasileiro. Eu queria começar com... Vamos ver aqui. Temos um problema técnico. Bom, esse é um documento que tem uma versão impressa também. Ele está disponível na internet, chama Austeridade e Retrocesso, Finanças Públicas e Política Fiscal no Brasil. É um documento elaborado coletivamente por dezenas de economistas que se reuniram em diversos momentos, participaram de grupos pela internet, de encontros físicos, e a gente elaborou esse documento, que é um documento coletivo, não é assinado por nomes, é assinado por algumas instituições, e é o nosso, vamos dizer assim, a síntese do nosso debate, e eu convido vocês a procurarem no Google Austeridade e Retrocesso, que é um documento com uma certa profundidade nos argumentos. Tem 50 páginas, ele trata das questões fiscais do Brasil, ele trata da reforma que o governo está propondo, e trata dessas questões que eu vou abordar aqui no dia de hoje. Bom, eu vou começar com uma discussão de fundo, que eu acho que se coloca para todos nós que enfrentamos esse debate, que é a ideia da austeridade, como ela se articula em um discurso econômico. A austeridade, ela é um conceito emprestado
da moral cristã. Ela não é um conceito econômico por natureza. Ela se tornou um conceito econômico, mas a ideia de austeridade, ela é uma virtude moral do ponto de vista cristão. A ideia da sobriedade, a ideia da seriedade, a ideia do rigor, a ideia da disciplina, e tudo isso é colocado no discurso econômico como se isso valesse também para o Estado. Então nós temos enfrentado no debate público brasileiro um discurso infantilizado que personifica o Estado como se o Estado fosse uma dona de casa, como se o Estado tivesse que cumprir essas virtudes morais da disciplina, do rigor, da sobriedade, da austeridade. Então o ministro da Economia brasileiro diz o seguinte: a dona de casa, na hora da crise, ela corta gastos. E ela deve fazer isso porque ela não pode gastar mais do que ela arrecada. Esse discurso é muito difícil de desconstruir, porque ele soa bem aos ouvidos das pessoas mais simples, e de todos nós, na verdade, porque é um discurso fácil. Mas a gente tem tentado desconstruir isso dizendo o seguinte: o Estado tem que fazer o oposto da dona de casa. O Estado não é a dona de casa. O Estado, quando gasta, parte desse recurso volta para ele sob a forma de impostos. O Estado tem uma máquina de fazer dinheiro que a dona de casa não tem. Se a dona de casa tivesse uma máquina de fazer dinheiro, ela atuaria de forma diferente. Se quando ela gastasse, esse dinheiro voltasse para ela poderia atuar de uma forma diferente. Então o Estado tem que fazer o contrário da dona de casa. Na hora da crise, quando o setor privado contrai o gasto, o Estado tem que gastar. Ou seja, se os agentes, se as variáveis de demanda privada, o consumo, o investimento das firmas, a demanda externa estão se contraindo, o Estado tem que fazer o contrário na hora da crise. O Estado tem que gastar. E esse discurso, ele envolve também um certo moralismo em torno dos excessos e dos sacrifícios. Os excessos foram cometidos pelos governos gastadores de esquerda, etc. E esses excessos foram aumento de salários excessivos, gastos sociais excessivos, transferências para famílias, no caso brasileiro, Bolsa Família. Então nós vivemos tempos de excesso, de acordo com o discurso, e agora nós temos que viver tempos de sacrifícios. E essa palavra tem sido usada sistematicamente no debate público brasileiro. A ideia de sacrifício. E nós vamos entrar nessa fase sacrificando uma parte da nossa renda, uma parte dos nossos gastos, uma parte das nossas transferências. E isso está em torno de um mito, que é o mito da contração fiscal expansionista, que é a ideia que ocorre no Brasil, já desde o final de 2014, de que o corte de gasto público iria levar a um crescimento econômico. Essa ideia foi posta no debate e sistematicamente levantada pelo ministro Joaquim Levy, que foi o ministro nomeado pelo governo Dilma. Ele dizia: nós vamos fazer um ajuste fiscal rápido e nós cresceremos no segundo semestre. Não cresceu no segundo semestre, não cresceu no ano seguinte. Ele saiu, foi demitido e o Brasil não voltou a crescer. Por quê? Porque a austeridade, em momentos de crise, ela é contraproducente. Ela gera o efeito contrário que ela se propõe a resolver. Ela se propõe a gerar crescimento e a reduzir a dívida. E ela gera um aumento da recessão e ela aumenta a dívida. Porque o corte de gastos gera uma queda no crescimento, isso gera uma queda na arrecadação, por sua vez gera uma piora no resultado fiscal, e aí um economista brilhante vem e diz que é preciso cortar mais gastos. Então a gente entrou no Brasil numa espécie de ciclo vicioso da austeridade, onde se corta gastos, o crescimento não se recupera e a dívida piora e o resultado fiscal piora. E foi exatamente o que aconteceu no caso da gestão Joaquim Levy. A gente teve um primeiro mandato do governo Dilma que foi muito conturbado, teve um crescimento baixo e foi muito contestado socialmente. Uma eleição muito difícil no segundo mandato, quase que um empate, onde a Dilma saiu campeã
saiu vencedora por alguns milhões de votos, que não foram 3 milhões de votos. E esse governo foi contestado desde o início. Logo depois da eleição, o discurso da austeridade estava posto no debate. E ela nomeou, a contragosto nosso, um ministro que se propôs a fazer exatamente o que o candidato derrotado propunha, que é uma austeridade fiscal e uma reforma aos moldes neoliberal. Você passa, por favor? E o que aconteceu no Brasil foi um choque liberal. Um choque no sentido fiscal, um choque de preços administrados, o preço da energia e da gasolina subiu muito, e para resolver a inflação decorrente do choque de preços, o governo deu um choque monetário de aumento da taxa de juros, que foi de 11% para em torno de 14%. O resultado foi péssimo para a economia brasileira. Aqui a gente tem um gráfico, pode dar um toque só. A gente tem um gráfico que mostra duas variáveis das mais importantes para a economia brasileira, que é desemprego e inflação. A inflação no Brasil batia o teto da nossa meta de inflação, que é 6,5%. Batia, caía essa linha verde. A inflação flutuava em torno do teto da meta, mas se mantinha abaixo do teto da meta. A partir de 2015, essa inflação dispara por conta desse choque que o próprio governo impôs à economia brasileira, que foi um aumento muito forte dos preços de energia, gasolina, basicamente gasolina e energia elétrica. A linha azul mostra o desemprego. O desemprego chegou ao final de 2014, que era o final do mandato da presidente Dilma, a menor taxa da série histórica, 4,5% de desemprego. A partir de 2015, esse desemprego dispara. E dispara por diversos motivos, mas em particular pelo choque de política econômica que sofreu a economia brasileira. Foi uma verdadeira violência à economia brasileira o que foi feito no governo Dilma. Uma contração muito forte do gasto público, uma contração monetária muito forte, e o objetivo era fazer esse ajuste de austeridade. E esse ajuste de austeridade passava pelo aumento do desemprego. E de fato eles conseguiram o que eles se propunham. O desemprego aumentou muito no Brasil, por conta dessas políticas. Evidentemente, a política macroeconômica não explica tudo. A crise brasileira ela é multidimensional. O Brasil viveu um momento, no governo Lula, de um crescimento virtuoso, onde a distribuição da renda e o crédito, a bancarização de uma parte da população que não tinha acesso ao sistema bancário, estimularam a demanda, o que gerou crescimento. E puxou o lado da oferta também. Então foi virtuoso no sentido de que foi um crescimento equilibrado, não foi um crescimento só por causa de ciclo de commodity, foi um crescimento onde o mercado interno se expandiu muito, e isso gerou taxas muito altas para os últimos 20 anos, em torno de 4% em média de crescimento no governo Lula. Esse crescimento ele se esgotou por vários motivos. Primeiro, porque você tem o ciclo de consumo que dura um certo tempo. As pessoas não compram geladeira todo ano, não compram máquina de lavar todo ano. No momento que você insere uma parte da população no mercado consumidor, essa população vai consumir, mas isso tem um esgotamento. Assim como o crédito tem um esgotamento. Então, as taxas de crédito no Brasil cresceram a 20% para as famílias, o que é uma taxa absolutamente fantástica, sem precedentes históricos. Mas isso não consegue se repetir ao longo do tempo. Então há um efeito cíclico natural de economias capitalistas de desaceleração. Já havia isso. Houve um choque externo pela crise internacional que foi muito forte em particular no Brasil, que tem uma economia diversificada e onde a indústria passou a competir de uma forma muito desigual no exterior após a crise. Os produtos chineses invadiram o Brasil e competiram com os produtos brasileiros nos mercados latino-americanos, deteriorando muito a indústria brasileira a partir de 2010, 2011. O fenômeno da desindustrialização é muito forte no Brasil.
E todos esses fatores fragilizaram a economia brasileira ao longo do primeiro mandato do governo Dilma. A economia brasileira desacelerou muito forte, também por erros de política econômica da própria presidente Dilma no seu primeiro mandato. E aí a gente faz uma avaliação crítica desse mandato e diz o seguinte: ela fez uma aposta no setor privado. Ela fez uma política voltada para estimular o lado da oferta. Ela cortou impostos das grandes corporações, fez uma desoneração muito forte e fez medidas voltadas para o lado da oferta. É curioso a gente colocar isso no debate, porque a Federação Brasileira das Indústrias, a chamada Fiesp, que foi uma federação que se empenhou fortemente para derrubar a presidente Dilma, ela foi a mais beneficiada das políticas do governo Dilma. Pelas desonerações de impostos, pela redução de juros que ela apoiou, pela redução dos preços da energia que ela apoiou, por outras medidas de controle de capitais, por exemplo, e outros. Essa aposta no setor privado deu errado. O dinheiro que foi destinado ao setor privado, sob a forma de subsídio, redução de impostos, engordou margens de lucro, até permitiu uma folga de competitividade, mas não gerou investimento econômico. Então o primeiro governo Dilma, para fazer uma síntese, acho que tem outros brasileiros aqui que podem debater isso com a gente, ele faz com que o crescimento não se recupere a despeito de uma aposta nesse setor privado. É uma aposta no setor privado que deu errado. O que a gente dizia? O grupo de economistas mais progressistas dizia: era preciso fazer um plano de investimento, fazer investimento público, dar continuidade aos gastos sociais para estimular o crescimento. Em particular também estimulando o crescimento de infraestrutura com recursos públicos. Ela fez um plano de concessões, uma aposta no setor privado, e tentou estimular a indústria. E o crescimento desacelerou. Nada disso foi muito grave, perto do que foi o segundo mandato da presidente Dilma. Chegou ao final do primeiro mandato, havia um crescimento baixo, havia uma deterioração fiscal, porque ela desonerou muito, e o crescimento caiu. Então a arrecadação cai, e o resultado fiscal piora. Nada muito grave, mas em cima dessa piora fiscal, houve no debate público brasileiro um terrorismo fiscal que diz que é preciso reformar rigorosamente o gasto público. É preciso fazer uma reforma fiscal muito drástica, é preciso cortar o gasto público. E aí vem o segundo governo Dilma e uma virada neoliberal no segundo governo Dilma. E nós acusamos essa virada neoliberal. Já em janeiro de 2015 fomos criticados pela esquerda e pela direita, porque o governo tinha acabado de começar e a gente estava acusando essa virada neoliberal, e foi de fato o que aconteceu. O governo Dilma foi refém do conservadorismo e desse discurso terrorista fiscal, e implementou um choque na economia brasileira. Ora, uma economia fragilizada, já com esse fim do ciclo de consumo, com o fim do ciclo de investimento, com uma demanda externa frágil, o governo dá um choque de política econômica. Isso agrava a situação brasileira. Em 2015 a gente tem um crescimento negativo de 4% do PIB. Isso, de certa maneira, primeira coisa, mostra que a contração fiscal ela não é expansionista. Pelo contrário, a contração fiscal ela é contracionista. E o remédio que o governo adotou foi prejudicial à economia brasileira. A virada neoliberal teve um resultado péssimo para a economia brasileira. Não resolveu nossos problemas, agravou os nossos problemas, e nós transformamos uma desaceleração, primeiro Dilma, numa depressão das maiores da história brasileira. Desde a década de 30 a gente não tem 2 anos consecutivos de crescimento negativo. E nós tivemos em 2015 e teremos em 2016 também em torno de 4%
negativo de crescimento. Ou seja, a lição do segundo mandato da Dilma é que o governo, que a contração fiscal, que o corte de gastos é prejudicial em momentos de crise. Isso não quer dizer que o ajuste fiscal seja ruim sempre. O ajuste fiscal pode ser bom, mas pode ser muito ruim para a economia. No contexto que foi posto, o ajuste fiscal foi terrível para a economia brasileira. E deu as bases para a derrubada da própria presidente Dilma, na minha opinião. São as bases econômicas do processo político de golpe. Porque o desemprego aumentou muito, porque a inflação aumentou muito, e evidentemente isso chega nas famílias, chega nas pessoas que passam a apoiar ou a ficar indiferente com relação ao governo. Então isso serviu de base para esse processo. Você passa? O caso brasileiro em termos fiscais, aqui é uma discussão que a gente faz no debate público, de que o Brasil tem uma dívida muito alta. Não é verdade. O Brasil tem uma dívida de 69% em 2015, agora aumentou um pouco, esse ano 2016. Esses são dados do FMI. E a evolução da dívida, você passa para mim? Também não é fora dos padrões internacionais. Em 2007, essa dívida era de 64%, passou para 69% do PIB. Então, a dívida brasileira não é uma tragédia. A níveis internacionais, ela é maior do que alguns países, menor do que outros países, e tem uns detalhes importantes. O aumento da dívida bruta no Brasil decorreu principalmente da formação de reservas e de outros ativos que o governo fez quando fez política industrial. Por exemplo, crédito para o BNDES. Ou seja, o que o governo fez ao acumular reserva? Ele compra reserva, coloca uma dívida no lugar. Ou seja, você compra dólar, coloca real no mercado, esse real aumenta a base monetária e aí você esteriliza isso com uma dívida pública. 20% da dívida brasileira pode ser atribuída às reservas cambiais. A dívida também aumentou por conta da taxa de juros que a gente paga em cima dos nossos próprios títulos. Ano passado foi 8% do PIB de taxa de juros, o que paga quase toda a previdência social no Brasil. Você passa para mim? Eu vou passar para a discussão da PEC. Isso são dados sobre o gasto público, depois eu deixo para vocês, no Brasil. O gasto público no Brasil tem crescido acima do PIB, isso é verdade. A arrecadação também cresceu muito. Mas a deterioração fiscal recente, ela decorre principalmente de uma queda nas receitas, porque o próprio gasto público caiu. Então não é verdade que houve uma farra do gasto público, ou seja, um gasto público exagerado que gerou uma deterioração fiscal. A receita caiu muito por conta da crise e o gasto público, na verdade, contribuiu para o contrário, né? E aí você passa para mim, passa mais um. E aí eu chego à discussão, que eu acho que é uma discussão interessante, da PEC 55, que é a reforma fiscal que está sendo proposta no Brasil, que é a principal reforma, na minha opinião, desde a Constituição de 88, que vai modificar o Estado brasileiro tal como ele funciona hoje. Essa PEC, ela propõe basicamente o seguinte: é uma PEC muito simples, é uma proposta de regime fiscal muito simples. Eu vou congelar o gasto primário por 10 anos, onde eu vou ter a chance de modificar o indicador até os 20 anos. É uma proposta para 20 anos, com possibilidade de mudança em 10 anos. Congelamento do gasto primário. Eu só atualizo o gasto pela inflação. É um crescimento real zero do gasto primário do governo federal. Essa é a proposta da PEC. Crescimento real zero do gasto primário do governo federal. O gasto primário é o gasto total menos os juros. Então, os juros está fora da regra fiscal. Qual é o problema? O problema é, primeiro, essa PEC ela parte de um diagnóstico equivocado. Ela coloca no gasto primário a principal causa da deterioração fiscal no Brasil, o que não é verdade.
A dívida pública no Brasil cresceu, como eu disse, por conta do aumento das reservas e recentemente por conta de uma queda no crescimento econômico e do gasto com juros que foi muito alto no Brasil. Tudo isso está fora da regra fiscal. A regra fiscal não considera a acumulação de ativos, ela não considera o gasto com juros, ela não se propõe a resolver o problema do crescimento econômico, ela se propõe a amarrar o gasto primário, que é o gasto público, exceto o gasto com juros. Ou seja, o remédio parte do diagnóstico equivocado. Provavelmente não vai funcionar. O que a gente costuma dizer no debate público? O objetivo dessa PEC não é ajuste fiscal, não é crescimento econômico. O objetivo dessa PEC é uma mudança no projeto de país que está posto desde a Constituição Brasileira de 88. É uma mudança radical na atuação do Estado. E essa proposta já passou na Câmara dos Deputados em 2 turnos e agora está no Senado Federal para ser votado e provavelmente, infelizmente, né, Graziele, provavelmente vai passar essa proposta, que é uma reforma radical do Estado brasileiro. O governo, ele tem feito um discurso que no Brasil a gente diz, vende gato por lebre. Não sei se vocês compreendem essa expressão. Porque ele vende uma coisa, dizendo que a PEC vai recuperar a economia brasileira, a PEC vai ajustar o fiscal, mas na verdade ele está entregando uma reforma brutal do Estado. E aí eu vou mostrar uns dados para vocês. Passa para mim, por favor. Pode passar. Pode passar mais um pouco. Vai vir um gráfico agora. Que o objetivo dessa PEC, na verdade, é desvincular o gasto social. O Brasil, desde 88, ele tem vinculações constitucionais que atribuem, que carimbam receitas. Uma parte da receita vai para o gasto social, uma parte da receita vai para outra. E o objetivo dessa PEC é exclusivamente... Por que eu digo exclusivamente? Porque senão não precisava de uma proposta constitucional. Para fazer um regime fiscal, você não precisa colocar na Constituição o regime fiscal. Nenhum país faz isso. São poucos os países que colocam na Constituição qualquer regra fiscal. E nenhum faz uma regra fiscal tal como a nossa, que é uma regra para gasto zero e para 10 anos. Crescimento zero do gasto para 10 anos, para 20 anos. Nenhum país do mundo fez esse tipo de proposta. Por que o governo está fazendo uma mudança na Constituição? Porque, na verdade, a única coisa importante para mudar na Constituição que vai permitir esse regime fiscal é a desvinculação de receitas de saúde e educação. No fundo, o regime fiscal, ele quer reformar a forma como o Estado faz política social e reduzir o tamanho do Estado de uma forma muito importante. Esse gráfico ele mostra o mínimo constitucional para a educação e para a saúde. Educação, 18% da receita líquida de impostos. E saúde é uma regra que vai chegar a 15% em 2020. Ou seja, essa regra diz o seguinte: quando o país crescer, 15% dos recursos estão assegurados para a saúde, 18% dos recursos assegurados para a educação. O que a proposta de novo regime fiscal faz? Desvincula. E os recursos para a saúde e para a educação vão ser reajustados pela inflação. Isso significa o seguinte: o piso para a saúde e para a educação, ele vai declinar ao longo do tempo. A população vai crescer, a renda vai crescer, mas os recursos para a saúde e educação vão cair em relação à população, em relação à renda. Então, esse novo regime fiscal, na verdade, é uma desconstrução da saúde universal, da educação universal. Você passa para mim. E tem um agravante, porque aí eles argumentam o seguinte: não, mas o mínimo vai cair, mas isso não impede que a gente aumente o recurso para a educação, retirando outros recursos. Só que não dá, é matematicamente impossível fazer esse aumento. Por quê? Porque o Estado vai reduzir ao longo do tempo. Quando eu reajusto pela inflação e o PIB cresce,
Isso significa que o tamanho do Estado vai cair. E o governo federal no Brasil hoje gasta em torno de 20% do PIB, só o governo federal. Esse valor vai declinar ao longo do tempo, e para 20 anos, a simulação que a gente fez, considerando uma taxa de 2,5% de crescimento, ele chega a 12,3%, ou seja, uma redução muito forte do tamanho do Estado. Essa é a proposta que está sendo posta para o Brasil e que provavelmente vai passar. Mas tem um agravante. Além de reduzir o tamanho do Estado, tem um problema na composição desse gasto. Porque o gasto com previdência deve aumentar ao longo do tempo. Por um simples motivo, porque a população envelhece. Por mais que se faça a reforma da Previdência, e se fará no Brasil uma reforma draconiana, esse gasto vai subir, ou pelo menos vai estabilizar. O que significa dizer que os outros gastos vão comprimir ao longo do tempo. Ou seja, o gasto com a saúde e com a educação vai disputar recursos com o Estado que vai definhar, que vai diminuir de tamanho. E chega ao final da PEC, da proposta de emenda constitucional, os gastos com outras despesas vão chegar a menos de 1% do PIB, o que é absolutamente inviável, o que não existe em nenhum lugar, em nenhum país do mundo. Você passa. E aí, já caminhando para o final, é impossível melhorar a saúde e a educação com essa proposta do governo federal. Ou seja, eles estão propondo um desmonte do Estado Social aqui no Brasil. É isso que nós estamos enfrentando no debate público. É um desmonte do Estado Social. Mesmo considerando que a Previdência Social fique estável, é impossível, matematicamente impossível, o Brasil chegar em 2036 com um nível maior de gasto com saúde e educação em proporção do PIB. Mesmo considerando uma hipótese absurda, eu digo aqui anarcocapitalista, porque é exatamente isso, porque a eliminação, o anarcocapitalista é aquele sujeito que acha que um sinal de trânsito é uma interferência indevida do Estado na sua vida. É uma hipótese anarcocapitalista, você eliminar todos os outros gastos, saúde, com educação, com exército, etc, etc. Mesmo assim, não dá para aumentar o gasto com saúde e educação em proporção do PIB. Por uma matemática, uma aritmética muito simples. Então, você passa para mim. Na verdade, essa proposta de regime fiscal no Brasil é a mais importante a ser votada no Congresso desde a Constituição de 88, e ela impõe ao Brasil um outro projeto de país. Ela refaz o pacto social sem a sociedade, e sem uma consulta popular, e sem uma legitimidade social. Essa proposta não passaria em um pleito eleitoral, mas ela está sendo imposta de forma autoritária por um governo sem voto. E não poderia ser diferente, porque se o governo tivesse voto, tivesse legitimidade, ele não poderia aprovar esse tipo de proposta para o Brasil. Então, eu termino deixando aqui uma mensagem e ficando disponível para a gente debater isso melhor, porque o tempo esgotou, dizendo que, no caso brasileiro, a questão fiscal ela é absolutamente central para explicar tanto o desempenho da economia brasileira nos últimos anos, quanto as reformas que estão sendo propostas e impostas de cima para baixo. No caso brasileiro, e isso pode se repetir em outros países da América Latina, se faz um regime fiscal onde a população não está entendendo de fato o que está em jogo, se monta um discurso absolutamente equivocado, infantilizado sobre a natureza da questão fiscal, e se impõe um teto a partir do qual só cabe um determinado tipo de sociedade, que é uma sociedade neoliberal. E nós estamos, infelizmente, lutando contra esse tipo de imposição de um Estado mínimo, de um Estado neoliberal no Brasil. Eu agradeço a todos vocês e fico à disposição. Obrigado.